Passo desde logo a palavra ao doutor Roberto Liviano, promotor de justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito pela USP, que preside o Conselho Deliberativo do Instituto Não Aceita Corrupção, para a sua exposição também pelo prazo de 10 minutos. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o presidente da sessão, senador Anastasia, os demais integrantes da mesa que me antecederam e os ilustres senadores aqui presentes nesta sessão, assim como os demais presentes na plateia, especialmente colegas do Ministério Público, que nos brindam com a presença nesta ocasião. Especialmente saudar o senador Requião, que é o relator deste projeto e que desde o início aqui está presente numa demonstração de um exercício de cuidadosa busca realmente no aprimoramento deste projeto para que ele atinja o seu resultado, o aprimoramento, que é o espírito desta audiência pública, né? E eu acho que, como bem destacou a senadora Vanessa, esse é o espírito, essa é a temperatura que tem norteado este debate, né? Agradeço o senador Randolph e pela referência da indicação do meu nome para estar aqui presente. É uma honra para mim contribuir para este debate na condição de presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Não Aceito Corrupção. Cumprimento também a senadora Ana Amélia, que honra o Congresso Nacional com seus posicionamentos, assim como os demais. Muito bem, não tenho tanto tempo assim e quero dizer, depois de tantas exposições brilhantes que me antecederam, sem sombra de dúvida que a questão da hermenêutica, assim como os demais, e destaco em relação às falas que me antecederam, especialmente a fala do advogado Fábio Tofik Simantop, não é juiz, não é promotor e enaltece a preocupação em relação à hermenêutica, a criminalização da hermenêutica, porque a criminalização da hermenêutica ela pode atingir a independência judicial. Aliás, eu relembro que aqui no Congresso Nacional, quando se discutia a emenda 45 à Constituição, foi travado o debate a respeito disso, e esse assunto foi enfrentado e foi resolvido. Sepultando-se essa questão lá atrás, ela foi vencida e agora ela se retoma. E é bom lembrar que lá no século XVIII, até o século XVIII, quando havia dúvidas interpretativas, quem resolvia era o parlamento. A partir do século XVIII é que nós construímos essa nova construção em que temos a separação de poderes bem claramente definida, e aí a magistratura, dentro da tripartição de poder, construída por Montesquieu, cabe a ela o exercício interpretativo da lei. Então, nós temos essa divisão de poderes. Então, é realmente preocupante que nós tenhamos uma violação da ideia da separação de poderes. Não tenho a menor dúvida que, examinando o desenho inicial, o projeto inicial apresentado aqui pelo senador Renan Calheiros, em relação ao trabalho do seu projeto, tivemos uma grande evolução. Estamos melhorando. Como pontuou a senadora Simone, acredito que nós precisaríamos de um pouco mais de tempo para amadurecer. Pode ser que tenhamos um ponto ou outro nas sugestões do Procurador-Geral da República que nós precisemos aperfeiçoar. Com certeza, os seres humanos falham e pode haver erros ali que precisem ser ajustados. Portanto, com um pouco mais de tempo, nós encontraremos uma fórmula para melhorar isso, mas, com certeza, nós não podemos ter, neste projeto, margem a situações que permitam a criminalização do exercício interpretativo de magistrados e membros do Ministério Público. A criminalização da atividade interpretativa impede o exercício livre do Ministério Público e da magistratura. Qualquer espécie de margem a isto significa sacrificar a independência judicial.
E qualquer sacrifício à independência judicial é sacrifício à democracia. E esta casa representa o povo, como bem se lembrou aqui. Aqui nós temos representantes do povo, eleitos pelo povo, que devem ser respeitados. Aqui existe legitimidade do voto. E estas pessoas que têm esta legitimidade, com certeza absoluta, em nome desta legitimidade, com plena responsabilidade, saberão cumprir este mandato para que nós tenhamos uma construção legislativa respeitosa a isto, para que não tenhamos nesta lei, depois de mais de 50 anos em vigor, uma lei que foi feita em plena ditadura, uma nova fórmula legal que seja ajustada a este novo tempo. E, senador Requião, está certo que, de fato, o crime de carteirada pode ser aplicado aos parlamentares. É verdade, o senhor tem razão. Mas, sendo justos, não há como negar que não há tipos penais relativos a atividades próprias de parlamentares. Não há tipos penais, senador Requião, dirigidos a atividades próprias de membros do Poder Executivo. Aqui existe um endereço certo. Aqui se quer criminalizar membros do Ministério Público e da magistratura. Não há tipos penais dirigidos a membros do Parlamento e membros do Executivo. Presidente, não há. Fica claro o meu protesto. Nós não queremos criminalizar membros, nós estamos criminalizando abusos e não pessoas. Certo, senador, mas então, não vejo... o discurso é impróprio. Nós não estamos criminalizando abusos de juízes, de procuradores, de policiais, de fiscais, e não estamos criminalizando pessoas. Perfeito. Está correto a sua colocação, mas eu insisto, está perfeito a sua colocação, mas não há tipos penais aqui que punam abusos de poder praticados por parlamentares. Por exemplo, abuso de poder no constrangimento, no contingenciamento de recursos de emendas parlamentares ou prover cargos de livre nomeação com o fim de influenciar votações do Poder Legislativo. Isso não está previsto aqui, por exemplo. Poderia-se falar, porque isso hipoteticamente pode acontecer. Por exemplo, uso abusivo de verbas publicitárias com o fim de influenciar, interferir ou controlar a linha editorial de veículo de comunicação, por exemplo. Quem contingencia a verba é o Executivo, não é o Parlamento. Por exemplo, não estou falando de hipóteses. O crime, eu acho um absurdo a influência do Parlamento na fisiologia das emendas, das nomeações, mas ela, lamentavelmente, parte do Executivo. Então, a sua colocação em relação ao absurdo está correta, mas o endereço está errado. Não, mas eu falo dos dois. Eu falo do Executivo e do Legislativo. Justamente eu me refiro aos dois, senador. Eu falo, senador, que eu sinto falta aqui de tipos penais incriminadores a respeito de atividades típicas do Executivo e do Legislativo. Eu vejo aqui tipos incriminadores para o Ministério Público e para o Judiciário. E não vejo tipos incriminadores para o Legislativo e para o Executivo. Não vejo. Só há o tipo explicativo dizendo esta lei se aplica ao Legislativo. Mas na hora de ver o tipo que incrimina, não há. Carteirada é um tipo geral, vale para todos, né? Então, senti falta disso, mas reitero, acho que o projeto evoluiu bastante, é importante a evolução que houve, acho que ele pode ser ajustado ainda, acho que é necessário se ter um pouco mais de tempo para isso, mas me preocupa, sim, qualquer margem dos tipos abertos. Existem uma série de tipos muito bem construídos, são fechados, e, como bem colocou o Fábio, hipótese de condução coercitiva são aquelas. Extrapolou essas hipóteses, é abuso de autoridade, não se discute. Agora, quando você tem um tipo penal aberto e você dá margem àquelas interpretações, o tipo penal aberto, ele dá margem ao estado de exceção. E nós não podemos permitir o arbítrio, em hipótese nenhuma. Tipo penal aberto
da margem ao arbítrio. Nós precisamos fazer uma peneirada, uma limpeza e eliminar. Por exemplo, o artigo 31 aqui do projeto, quando fala ali... Quando se fala ali... Presidente, eu peço só mais alguns minutos para concluir, que houve a interrupção importante do senador, construiu, mas só para concluir. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa com abuso de autoridade. É vago. O senhor disse, uma expressão de todos conhecida. Mas no direito penal, senador, não se trabalha com obviedades. O direito penal precisa de expressões precisas. A responsabilidade no direito penal não é objetiva, ela é subjetiva. As palavras têm importância precisa. Nós não trabalhamos aqui com responsabilidade objetiva, a responsabilidade é subjetiva. O que é abuso de autoridade? Qual é a espécie do abuso? Então, eu diria ao senhor que, de um modo geral, o projeto ele é bom, mas precisa-se trabalhar essas lapidações para evitar aquilo que a senadora Simone colocou com propriedade, evitar o risco de uma ação direta de inconstitucionalidade, verificar, eu vejo que o senhor incorporou uma série de sugestões feitas pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que já acrescentaram substancialmente inovações importantes, mas pode ser que se possa avançar, melhorar. Acho importante termos, sim, uma lei de abuso de autoridade. Eu sou promotor de justiça e todos os promotores devem ser controlados. Quem detém poder tem que ser controlado. Juiz tem que ser controlado. Parlamentar tem que ser controlado. Membro do Poder Executivo tem que ser controlado. Quem tem poder tem que ser controlado. É da democracia. Ninguém está acima da lei. É próprio da democracia. Ninguém está acima da lei. Então, uma lei de abuso de autoridade que controle o poder de todos, não só dos membros do Ministério Público e da magistratura. Que não fique a impressão no projeto que se construiu esta lei para punir gente do Ministério Público e da magistratura. Aqueles que abusam do poder na magistratura e no Ministério Público, senador, precisam ser punidos. Sem sombra de dúvida. Não tem direito a transgredir a lei. Né? Mas que a gente não use disto um instrumento para amedrontar, impedir, porque na Itália, quando houve a Operação Mãos Limpas, houve uma reação imediata. Leis para impedir que as autoridades fizessem o seu trabalho de combate à corrupção. Não queremos isso. Tenho certeza absoluta que não é isso que o senhor quer. Tenho certeza que não é esse o seu objetivo. Mas então nós teríamos uma premonição contra a Lava Jato, feita em 2009, pelo Zavascki, pelo Raul Jungmann, pelo Rui Stocco, Não, eu estou dizendo que eu sei que não é isso que o senhor quer. Esse projeto acabei de dizer que não é isso. Extraordinariamente anterior à Lava Jato. Sim, eu sei. Mas eu acabei de afirmar que eu sei. E tipo aberto, de uma forma absoluta, sim, é o que vocês no Ministério Público e do Judiciário estão pedindo, que é a interpretação hermenêutica soberana, sem nenhuma vinculação com a literalidade da lei. Hipótese nenhuma. Há independência, mas não há soberania. Não. E vocês pretendem abrir todos os tipos de lei? Jamais. Jamais quereremos isso, senador. Anterior à Lava Jato e após a prisão de Daniel Dantas. De maneira nenhuma, senador, o Ministério Público quererá interpretações soberanas e não estar sujeito à lei. Aliás, eu devo dizer ao senhor que eu sou do Ministério Público há 25 anos e eu, por exemplo, defendi a criação do Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, porque acho que quem tem poder tem que ser controlado. Sempre tive esse posicionamento. Portanto, não acho que o poder deve ser absoluto e nem que se deve ter posicionamentos soberanos, interpretações soberanas e nada disso. Agora, tem que se tomar muito cuidado com essa questão de cercear o poder interpretativo, o poder criativo do juiz. Sabe, isso faz parte da liberdade do exercício da magistratura e faz parte da própria essência democrática. É a minha opinião.
não tenho mais tempo, né? O tempo presidente? nós já... Muito obrigado. Mas o show foi muito obrigado. feliz, agradeço muito a intervenção Obrigado. de Vossa Senhoria, peço escusas, porque o tempo de fato é um pouco limitado, mas certamente o senhor terá a oportunidade na resposta Claro. das alegações de voltar Presidente. a se manifestar. Com a palavra o senhor relator. Artigo 31 tinha uma versão inicial no projeto. O Janot deu outra versão e nós já resolvemos esse problema levantado por Vossa Excelência. A forma dele ficou a seguinte, eu já li 2 ou 3 vezes esse artigo aqui. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem o sabe inocente. Isso está resolvido aí. Certo. Não existe esse problema. Ótimo. Eu não tinha essa versão final. Agradeço o seu esclarecimento. Indago se mais alguma senadora ou senador quer se manifestar. Não havendo indagações, o doutor Roberto só tem alguma manifestação a aduzir final, porque depois eu devolverei a palavra, se o senhor quiser concluir em 2 minutos. Sim. Tinha mais, me permite mais 2 minutos, me chamou a atenção também no artigo 22, senador, quando se fala na questão, com certeza a preocupação foi de evitar as questões ostensivas, espetaculosas, as operações, e aí se fala aqui do uso de armamentos ostensivos e desproporcionais, né? É uma questão complicada. O que é ostensivo e desproporcional? Ostensivo é um policial militar fantasiado de ninja, com uma K-47 com poder perfurante simplesmente Sim, absurdo, mas o senhor está dizendo isso? para levar um depoimento coercitivo um sujeito que não pagou a pensão da sua esposa, com a presença da Rede Globo, helicóptero. É muito claro isso, me perdoa a sinceridade. Isso é o que acontece todo dia. E a Justiça, o Ministério Público estão transformando as suas ações em espetáculo. Isso não é bom para o país e para o direito. Senador, o senhor não pode generalizar as coisas, porque as generalizações podem levar a injustiças. Tanto não estamos generalizando que estamos criminalizando o abuso e o excesso. Não o dever legal e a função específica dos setores. Agora, outra coisa que me impressionou é que o Ministério Público acusa, o Judiciário julga. Qual é a segurança que tem um delegado de polícia que está cumprindo a lei nos limites da sua literalidade, dando uma interpretação que é natural, com o princípio da flexibilidade? Se o juiz é que vai dizer se ele está certo ou errado, qual é a segurança que ele tem se a hermenêutica do Ministério Público e da magistratura é que vão avaliar a sua ação? Nós vamos ouvir o Isso delegado. realmente não tem cabimento. Duplo grau de jurisdição. E a minha última observação, que também isso não foi objeto de discussão aqui, mas temos lá no artigo 14, se não me engano, aquela questão das fotografias que se propõem sejam proibidas, né? Eu entendo a preocupação em relação à dignidade da pessoa humana, e temos aqui o Dr. Fábio Tofik, do IDDD, e eu acho que nós devemos ter esta preocupação, e o Ministério Público é o defensor da ordem jurídica e do regime democrático. Nós temos que nos preocupar com a dignidade da pessoa humana, sem sombra de dúvida. Mas nós temos que também nos preocupar com o direito à informação. E precisamos pensar em como nós equilibramos isto, né? E eu não sei se nós não estamos, com esta regra, da maneira como ela é colocada, ferindo o direito à informação. Não sei se ela não está colocada de uma maneira exagerada. A preocupação ela é correta, é legítima, mas me preocupa aqui possível desrespeito ao direito à informação. E o Brasil está construindo todo um paradigma, está mudando a sua cultura em relação ao direito à informação. Temos uma lei de acesso à informação de 2012, né? Estamos trabalhando e construindo nessa direção. Quer dizer, você tem uma imagem captada em local público. Você pode fazer mais essa imagem?